Olá, boa tarde. Terça-feira, 21 de julho de 2020, nós estamos aqui em frente à presidência do Senado, onde é aguardado daqui a pouco, a partir das 2h30 da tarde, horário de Brasília, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele vem trazer a proposta de reforma tributária apresentada pelo governo federal. Aqui no Congresso já existem duas PECs sobre o assunto, uma da Câmara, outra do Senado. Também há uma comissão mista constituída para tratar do assunto, que vem sendo discutido desde o ano passado aqui. O governo está chegando agora para a conversa, mas no Congresso o debate começou no início de 2019. Nós apresentamos aqui, com 65 senadores subscrevendo. É uma proposta de reforma tributária que simplifica, que enxuga, que facilita e que moderniza o sistema, tornando-o mais justo. São muitos os tributos, temos que reduzir para facilitar a fiscalização. Hoje, a corrupção no Brasil é muito grande, mas a sonegação é bem maior. Então é preciso o Brasil se atualizar. Pagar impostos não é tarefa simples em nenhum lugar do mundo. Aqui temos impostos cobrados pelo governo federal, os devidos aos governos estaduais e os pagos às prefeituras dos municípios. Eu acredito numa reforma que possa mexer nessas estruturas todas e dar à sociedade brasileira não só a questão da inteligência em arrecadar, mas também a justiça ao arrecadar. Em 2019, Câmara e Senado decidiram enfrentar o desafio de simplificar o sistema tributário. As duas casas debatem emendas à Constituição que acabam com dezenas de alíquotas diferentes de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, cobrado pelos estados, e criam um novo tributo, juntando o ICMS, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços cobrado pelos municípios, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e o PIS/COFINS, pagos ao governo federal. Mas as propostas não mexem em duas questões complexas: os tributos cobrados sobre a folha de pessoal e a desigualdade social do sistema de cobrança, que onera mais os assalariados. Nós temos no Brasil hoje um sistema muito regressivo, nós temos uma tributação muito pesada sobre o consumo, comparativamente a outros países. Isso faz com que pessoas mais pobres paguem mais tributos do que as mais ricas. Então, essa injustiça do nosso sistema tributário, as reformas ou as propostas de reforma tributária que estão hoje no Congresso Nacional não solucionam. Durante todo o ano passado, o governo se manteve distante do debate. No começo de 2019, o ministro Paulo Guedes prometeu enviar um projeto. Depois falou em apresentar contribuições ao que estava sendo feito no parlamento, mas nada aconteceu. Agora, em meio à pandemia, Guedes prometeu, mais uma vez, encarar a reforma tributária. Em audiência na Comissão Especial de Acompanhamento da Covid-19, o ministro esboçou a intenção de cortar tributos que incidem sobre a folha de pessoal das empresas. À medida que os países avançam, o imposto deve se tornar cada vez mais progressivo sobre renda e não sobre consumo. O imposto sobre consumo, tributar consumo é regressivo e principalmente tributar folha de pagamento. Eu sempre disse, é o mais cruel dos impostos. A fala do ministro tem objetivo determinado: evitar que o Congresso estenda para o fim de 2021 a desoneração de tributos sobre a folha de pagamentos de 17 setores produtivos, que os parlamentares acrescentaram na medida provisória do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego. Guedes orientou o presidente Bolsonaro a vetar o dispositivo e agora, para evitar a derrubada do veto, promete tratar da questão no debate sobre o novo sistema tributário. Em conversa com a senadora Simone Tebet, Guedes esboçou sua proposta. Quer cortar mais a contribuição das empresas para a Previdência, mas para compensar, quer tributar a distribuição de lucros e dividendos para acionistas de empresas e criar um imposto sobre movimentações financeiras eletrônicas. Só que aí ele terá de convencer os parlamentares da necessidade desse novo imposto, que lembra em muito
a velha CPMF. A ideia é o seguinte, eu não posso continuar com a desoneração da folha sem ter uma fonte de onde cobrir essa despesa, esse não recebimento de receita. Então, para isso, o governo também precisa entender que se for para criar um imposto de transação financeira, como a antiga CPMF, hoje não passa no Congresso Nacional. Por exemplo, eu mesmo não voto. É preciso você criar uma nova forma de compensar sem aumentar tributo. O imposto sobre grandes fortunas está previsto na Constituição Federal de 1988, mas nunca foi regulamentado. E aqui no Senado Federal existem 4 projetos sendo discutidos sobre esse assunto. A ideia ganhou força com a pandemia. Segundo o Banco Mundial, a Covid pode levar mais de 60 milhões de pessoas à extrema pobreza em todo o mundo, ou seja, a viver com menos de $2 ao dia. Para alguns, uma forma de amenizar o problema é a taxação de grandes fortunas. Está mais do que na hora de o Brasil taxar as grandes fortunas, lucros e dividendos para salvar vidas. 83 milionários e bilionários de todo o mundo assinaram um manifesto em que pedem para que os governos aumentem os impostos para quem tem grande fortuna. No texto, eles dizem que o problema exposto, mas também causado pelo coronavírus, não pode ser resolvido por caridade, não importa quão generosa ela seja. E por isso é importante taxar os mais ricos. No texto, eles também dizem que não temem perder suas casas, a capacidade de apoiar sua família e nem sua renda. E fazem um apelo: nos taxem, nos taxem. Esta é a única alternativa. A humanidade é mais importante do que o dinheiro. E no Brasil, será que essa moda pega? O Senado tem alguns projetos que taxam grandes fortunas. Por exemplo, o projeto 183 do senador Plínio Valério regulamenta em até 1% o imposto sobre o valor líquido de grandes fortunas. Já o PLC 50 de 2020, da senadora Elisiane Gama, que também trata da taxação de grandes fortunas, direciona o valor arrecadado ao combate da Covid, de preferência. O senador Regufe propõe algo parecido. Ele cria um imposto sobre grandes fortunas enquanto durar o período de calamidade pública. Já o senador Paim propõe a cobrança de 1% de imposto de grandes fortunas sobre patrimônios maiores de 50 milhões de reais, independentemente de estado de calamidade pública ou não. O Brasil é o 18º país no mundo com o maior número de milionários. Em 2019, eram 199 mil pessoas com patrimônio na casa dos milhões. Se tivesse essa mudança que você tanto defende, né, de tributar mais as pessoas que são super ricas, donos de empresas, etc., e menos as pessoas que são pobres, isso não faria com que as pessoas tirassem o dinheiro do Brasil e demitissem um monte de gente? Essa grande miséria que a gente vive no Brasil, essa grande falta de recursos que a classe média tem, que as pessoas mais pobres têm, elas são por conta de uma acumulação absolutamente atípica das pessoas mais ricas, né, do Brasil. Ninguém no mundo tem uma acumulação tão grande de recursos como o 1% mais rico do Brasil. Eu volto a repetir, eu faço questão que as pessoas tenham sempre isso na cabeça: o 1% mais rico do Brasil é aquele que mais concentra a renda do mundo. Somos o país mais desigual do mundo. No Brasil, pelo menos metade da tributação incide no consumo da população. Isso sobrecarrega principalmente a classe média e os mais pobres. O Brasil privilegia a tributação do consumo em detrimento da tributação da renda e do patrimônio, o que, aliado com a baixa progressividade da tributação, favorece o aumento da desigualdade social. Por isso, somos considerados o país da maior concentração de renda do mundo. Existe mais de uma forma de taxar grandes fortunas. Aumentar o valor do imposto de renda para quem ganha mais, criar um imposto sobre grandes fortunas e aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido de setores econômicos com alta rentabilidade. Por exemplo, a Associação dos Auditores da Receita defende um imposto único de 2,5 que poderia arrecadar 38 bilhões de reais por ano. Pagaria o imposto sobre grandes fortunas aqueles que têm renda mensal total superior a 320 salários mínimos mês,
com um patrimônio superior a 20 milhões. São apenas 30 mil pessoas. Essas 30 mil pessoas detêm um patrimônio de 1,5 trilhão de reais. Além dos 38 bilhões que nós traremos de arrecadação anual, nós daremos uma sensação maior de justiça fiscal para todo o conjunto de contribuintes, uma vez que verão que os super ricos, aqueles 30 mil super ricos do Brasil, eles estão sendo chamados a uma contribuição sobre o seu patrimônio. E a comissão mista aqui do Congresso, que acompanha as ações governamentais relacionadas ao combate à pandemia da Covid-19, teve reunião hoje. E o tema foi a situação fiscal dos estados e a execução orçamentária deles. O representante do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal falou sobre os efeitos fiscais derivados da crise sanitária. Ressaltou que o Concefaz adiantou logo no início da crise e alertou o governo federal sobre os impactos na arrecadação causados pela crise. Os números consolidados do segundo trimestre estão pegando aí abril, maio e junho, que refletem a arrecadação dos respectivos meses anteriores, portanto, de março, abril e maio, tem uma perda real média para os 27 estados de 18% da sua arrecadação. Ocorre que, mesmo com a retomada das atividades econômicas, o efeito na queda da arrecadação ele continua. Por quê? Porque a crise econômica, na verdade, ela não é derivada apenas do fato das atividades econômicas estarem suspensas, mas pelo próprio comportamento dos agentes econômicos que ficam com o pavor da doença, obviamente, o temor, e terminam alterando o seu comportamento de consumo e, portanto, isso reflete na arrecadação. O secretário de Fazenda do Estado do Paraná chamou atenção para a distribuição econômica e enfatizou que a ação é diferente em cada estado. Renê Garcia disse que o impacto na receita do Paraná foi muito forte, resultando numa perda ao longo de 3 meses de R$ 1,7 bilhão só de ICMS. Representa praticamente a totalidade dos recursos que virão por conta do auxílio da Lei Complementar 173. A totalidade. A nossa previsão de perda de arrecadação, ela segue basicamente a mesma norma, o mesmo padrão comportamental da região sul. Ela não é muito diferente. Pegar o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos uma base tributária muito semelhante. Então, a perda estimada ao longo de 4 meses, se a pandemia se estender por 4 meses, pode chegar a um montante, tudo mais constante, de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Já a secretária de Economia de Goiás falou que o atual governo assumiu o Estado em uma situação crítica de calamidade financeira e ressaltou que a ajuda federal foi essencial. A ajuda federal ela veio num bom momento. Ela foi atrasada aí em 2 meses, infelizmente, maio e abril, onde eu tive as minhas piores quedas. Eu tive aí uma perda de arrecadação em abril de aproximadamente 350 milhões e no mês seguinte mais 350 milhões, 400 e poucos milhões, um pouco mais. Então, no total foi uma perda de 800 milhões e que, obviamente, o dinheiro que veio da 173, que mensalmente eu tenho 4 parcelas de 285, para esses primeiros 2 meses ficou bastante aquém do que eu precisaria para recompor. No entanto, nos meses de junho e julho, me parece que eu vou ter uma RCL melhor, do que eu tive em maio e abril, porque realmente maio e abril foram os piores meses em termos de arrecadação. O secretário de Fazenda de São Paulo falou que no ano de 2019, o Estado teve um crescimento robusto que gerou a retomada da economia, mas em 2020 foi atingido fortemente pela pandemia. Henrique Meirelles ressaltou que a crise gerada pela Covid-19 é diferente das enfrentadas economicamente pelos estados. É uma coisa nova, para todos e vamos depender muito para essa saída da crise da evolução da pandemia. É muito importante deixar isso claro. Não adianta tentarmos
dizer que, digamos, o combate à pandemia é que traz o problema econômico. Não. Nós temos uma pandemia e, em consequência disso, temos uma crise econômica. A medida provisória do Programa Emergencial de Suporte a Empregos vai passar por nova votação lá na Câmara dos Deputados, depois que na semana passada aqui os senadores fizeram alterações no texto. O objetivo do programa é ajudar os empresários a manter as empresas abertas, pagar os salários dos seus funcionários e superar assim as dificuldades da pandemia da Covid-19. No começo da semana, o portal do empreendedor apontava mais de 21 bilhões de reais já foram liberados para empréstimo pela medida provisória que criou o programa para ajudar as empresas de menor porte durante a pandemia e, com isso, reduzir o impacto do desemprego. Disponível há mais de 90 dias, o programa já firmou mais de 307 mil contratos de financiamento com juros de 3,75%. É claro que isso vai facilitar a manutenção dos empregos para a micro e pequena empresa num período onde está muito difícil pagar salários e pensar no futuro. Daí a importância da medida provisória 944, que traz um excelente volume de recursos para que as nossas empresas possam financiar a sua folha por um período que pode ajudar a passar esta pandemia, para que eles possam voltar à sua operação no futuro numa condição mais favorável. Pelo texto aprovado no Senado, pode ser beneficiado o empresário cuja receita bruta anual em 2019 tenha sido inferior a 10 milhões de reais. No caso de empresa com faturamento anual superior a 360 mil reais, a verba pode ser aplicada em até 100% da folha de pagamento pelo período de 4 meses. O limite é de até 2 salários mínimos por empregado. Já a empresa com faturamento inferior a 360 mil reais, a verba financiada pode ser de até 40% do faturamento, com destinação livre, exceto para distribuição de lucros e dividendos entre os sócios. Podem participar do programa instituições financeiras sujeitas à supervisão do Banco Central, plataformas tecnológicas de serviços financeiros e organizações da sociedade civil de crédito. Médias e grandes empresas, elas quebrando essas pequenas e microempresas que fornecem, que produzem para médias e grandes empresas, vão junto. Há uma cadeia produtiva. Você tem uma costureira que faz farda para uma empresa que tem 20, 30 funcionários, 40 funcionários. Se essa empresa que tem 30, 40 funcionários, que faz o fardamento com 2 ou 3 costureiras, que tem uma microempresa, quebrar, a costureira vai junto. Então, nós temos que fazer um arranjo para que a gente mantenha a cadeia produtiva produzindo no Brasil. As alterações feitas pelos senadores na medida provisória devem ser votadas na Câmara esta semana. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos na última quinta-feira o novo marco legal do saneamento básico. O assunto é polêmico e os vetos vão ter que ser analisados agora pelo Congresso Nacional. 100 milhões de pessoas. Este é o número de brasileiros que não têm acesso à coleta de esgoto. Em tempos de pandemia, outro dado preocupa. Mais de 16% não têm acesso sequer ao abastecimento de água. O objetivo do novo marco regulatório do saneamento básico, aprovado pelo plenário do Senado no fim de junho, é justamente mudar esses números, atraindo a iniciativa privada para o setor. O presidente da República sancionou o texto na última quinta-feira. Antes de virar lei, o assunto já estava apaziguado entre governo e oposição, mas Jair Bolsonaro decidiu tirar do texto 12 trechos. Os vetos não foram bem vistos pelo parlamento, principalmente o que tira o artigo 16, que permitia a manutenção dos contratos de programa do governo com empresas públicas por até 30 anos. Existia a palavra empenhada da liderança do governo, do próprio senador Fernando Bezerra, das lideranças outras do governo, de que não haveria o veto
ao artigo 16 da lei do novo marco do saneamento básico. Na minha opinião, o compromisso é para ser resgatado, é para ser cumprido. Nós estamos falando de entendimento, de diálogo, de conciliação há 1 ano e meio aqui. Agora não pode fazer o entendimento e não cumprir o entendimento. Fiquei profundamente surpreendido. Acho que foi um tiro no pé que o governo está dando, porque um projeto que estava sendo aplaudido, o artigo 16, vai dar a oportunidade dos governadores façam as suas opções conforme o mandato que o povo lhes deu. Esse acordo foi fruto de uma conversa entre Congresso e governadores. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, disse que vai manter o diálogo com os líderes dos partidos e se encontrar com representantes do setor para discutir o veto ao artigo 16. O senador defende que a alteração proposta pelo Planalto seja mantida. Os contratos, programas estão sendo mantidos, estão sendo preservados. A sanção que ocorreu aponta para o caminho, de fato, de abrir o espaço do saneamento no Brasil para o capital privado, e é evidente que até a apreciação dos vetos nós teremos tempo para poder aprofundar o debate, a discussão e procurar construir um denominador que possa atender às expectativas dos senadores e das instituições envolvidas nessa importante matéria. Os acordos de programa são contratos feitos diretamente entre cidades e empresas estaduais e municipais de água e esgoto, ou seja, as empresas assumem os serviços sem concorrência. O novo marco legal do saneamento acaba com esse modelo, permitindo que empresas privadas possam disputar o mercado em igualdade de condições. Discute-se o fato de que essas empresas públicas e sociedades de economia mista, já estão prestando serviços nessas localidades há muito tempo e, portanto, elas não podem ser surpreendidas de uma hora para outra com um processo licitatório. Defende-se que elas tenham um prazo, elas tenham um período de transição para que possam se adaptar e se preparar para, no futuro, perder o contrato. O novo marco do saneamento pretende universalizar o saneamento básico no país até 2033. Pela lei, ao final desse prazo, 99% das pessoas deverão ter acesso à água potável e 90% ao tratamento e coleta de esgoto. E a última notícia do nosso telejornal é que hoje, a pedido da mesa do Senado Federal, o ministro Dias Toffoli, do STF, suspendeu ordem judicial de um juiz da primeira vara eleitoral de São Paulo. Essa ordem de busca e apreensão no gabinete do senador José Serra, do PSDB. O argumento é que apenas o Supremo Tribunal Federal poderia autorizar ação deste tipo para proteger a imunidade parlamentar. O Ministério Público Eleitoral e a Polícia Federal apuram um suposto caixa 2 na campanha de José Serra aqui ao Senado em 2014. Bom, são 2h08, horário de Brasília, está marcada para as 2h30 da tarde, a chegada aqui do ministro da Economia, Paulo Guedes, que vem trazer a proposta do governo de reforma tributária. Essa proposta vai, digamos assim, se unir a outras duas que já tramitam aqui, duas PECs, uma do Senado, uma da Câmara, e, inclusive há também aqui uma comissão mista que trata sobre o assunto. Nós vamos acompanhar, vamos transmitir, fazer a cobertura completa, então fique ligado na TV Senado, que podemos voltar a qualquer momento. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.